o cidadão e os direitos fundamentais e servidor público. Este é o tema que nós vamos tratar neste vídeo. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e vamos enfrentar um dos assuntos novos no direito administrativo. Quando um servidor público é indiciado, ele tem direito a manter consigo todos os direitos de cidadão, os direitos fundamentais que estão lá na Constituição Federal no artigo 5º? A resposta certamente é afirmativa. O que acontece é que a cultura desenvolvida em relação a esse tema não incorporou os avanços da Constituição Federal de 1988. Portanto, até hoje se discute no judiciário quais são os limites em que o servidor público indiciado tem direito a ter esses limites bem preservados pela administração pública. E até mesmo a legislação nacional, o quanto ela deve evoluir para abraçar essas ideias. Um servidor público não pode ter menos direitos do que o cidadão. Ele pode, em algumas situações, sim, ter mais direitos do que o cidadão quando ele maneja o direito administrativo para a execução do interesse público. É o caso, por exemplo, da autoexecutoridade dos atos administrativos, em que a administração pública tem direito de executar algumas ações sem recorrer ao Poder Judiciário, nos termos da lei. Portanto, o princípio da legalidade estrita há de ser observado em todos os ramos do direito administrativo. Vamos agora a algumas inovações que vêm ocorrendo e que nós vamos utilizar como balizamento a Lei 8.112 de 1990. Essa é a lei do servidor público federal e ela é aplicada por analogia a estados e municípios em relação aos seus servidores e empregados. Ou seja, toda a construção de processo administrativo disciplinar, por exemplo, segue o rito da Lei 8.112 quando não houver lei específica. É que uma das garantias que é dada pela Constituição Federal é a garantia do devido processo legal. Acompanhe comigo agora na tela um dispositivo que elaboramos para você melhor compreender esse assunto. O processo administrativo disciplinar, previsto na Lei 8.112 de 1990, é instrumento que visa reunir informações a respeito de algum ato destoante da legalidade praticado pelo servidor público. Seu objetivo é dar à autoridade julgadora os subsídios necessários à tomada de decisão punitiva. Durante o desenvolvimento do PAD, no entanto, a garantia dos direitos fundamentais do servidor é imprescindível. Embora a Constituição Federal determine que todos têm direito à ampla defesa e ao contraditório, ainda é recorrente a prática de atos ilegais durante a reunião de informações, motivo pelo qual existem milhares de mandados de segurança impetrados no Poder Judiciário visando preservar os direitos do servidor. Agora nós vamos abordar uma questão relevante que pontua a diferença entre o direito da privacidade nas comunicações e o direito do servidor público de estabelecer comunicações durante o horário de trabalho. Certamente, todos nós temos a garantia da privacidade, mas na medida em que nós utilizamos o material do serviço público, o computador, a rede da internet, o servidor público também estará sujeito a ser fiscalizado pela administração pública. Na iniciativa privada, ocorre a mesma coisa. Se o empregado utiliza o computador do empregador e faz as relações de comunicação durante o horário de trabalho ou fora dele, mas com os equipamentos do empregador, ele também estará sujeito a ser fiscalizado pelo empregador. É de bom ouvido que o empregador coloque um aviso nos equipamentos, sinalizando que aquele equipamento é fiscalizado pelo empregador, para que o jogo seja sempre o mais transparente possível. A mesma questão ocorre no âmbito da administração pública. E agora acompanhem comigo na tela exatamente essa discussão. Em relação ao objetivo do PAD, cabe destacar que o STJ permite que as informações obtidas por monitoramento de e-mail corporativo de servidor público sejam utilizados para instruir processo administrativo, conforme decidiu o ministro Og Fernandes, por meio do RMS 48665 de São Paulo. Nesse caso, o servidor poderá ter seu e-mail acessado
e monitorado, e isso não será considerada prova ilícita, nem ofensa aos princípios do contraditório da ampla defesa. Outro ponto de discussão sobre a ofensa aos direitos fundamentais diz respeito à composição da comissão do PAD. O STF já decidiu, por meio do recurso em mandado de segurança 28774-DF, que os membros da comissão do primeiro PAD, que for anulado por cerceamento de defesa, podem participar da segunda comissão disciplinar. Assim, não há qualquer impedimento ou prejuízo material na convocação dos mesmos servidores que anteriormente têm integrado comissão, respeitados os aspectos relativos à suspeição e impedimento. Nesse segundo acórdão, o Supremo Tribunal Federal decidiu uma questão muito importante. Se um processo foi anulado por cerceamento à defesa, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a administração pública pode designar os mesmos servidores para atuar num novo processo administrativo disciplinar. A questão é realmente um pouco complexa. Note que o servidor que teve que recorrer à justiça para comprovar o cerceamento da defesa vai estar sujeito aos mesmos apuradores novamente. É claro que essa condição deveria ser evitada pela administração pública. É difícil ao acusado esperar a atitude sobranceira do servidor público que teve todo o seu trabalho anulado exatamente porque cerceou a defesa. Então, embora a jurisprudência tenha decisão isolada nesse sentido, nós recomendamos à administração pública que não designe os mesmos servidores. O mesmo ocorre quando a administração pública tem que instaurar um processo administrativo disciplinar e uma tomada de contas especial envolvendo os mesmos servidores. Nós recomendamos que a comissão seja instaurada por servidores diferentes. E nisso já há jurisprudência no judiciário, que deve ser conduzido o processo por servidores diferentes. Então, se já existe em relação à PAD e TCE, nós consideramos que essa decisão que apresentamos aqui é uma decisão isolada, que não reflete a melhor aplicação do direito. E nós, na doutrina, temos o direito e o dever de buscar o aperfeiçoamento da administração pública na interpretação das normas e também do judiciário. Em outra questão relevante, nós podemos abordar outro aspecto que é objeto de discussão. Acompanhe comigo agora na tela. Em 2015, o STJ decidiu, com base na autoexecutoriedade dos atos administrativos e na necessidade de execução dos efeitos materiais da penalidade, previsto no artigo 109 da Lei 8.112 de 1990, que a sanção aplicada em PAD fosse desde logo executada, mesmo que ainda estivesse pendente recurso administrativo, e fez isso por meio do Mandado de Segurança 19488 do DF, relatado pelo ministro Mauro Campos Marques. Assim, a jurisprudência mais atual tem se firmado no sentido de que, caso o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo, poderá ocorrer a execução imediata da decisão adotada no processo administrativo. No segundo parágrafo deste slide, nós apresentamos uma decisão isolada do Poder Judiciário que, a nosso ver, não reflete a melhor jurisprudência. Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que, no caso específico de um processo que venha a ser anulado por cerceamento à defesa provocado pela comissão apuradora, pode a administração designar a mesma comissão para constituir um novo processo administrativo disciplinar, agora sem as nulidades do cerceamento à defesa. Ou seja, no caso específico, o STJ não anulou o processo por entender que a comissão passou a ter um comportamento diferente. Ou seja, a mesma comissão que no passado, ao apurar a responsabilidade do servidor, decidiu violar as garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório, na segunda vez estaria isenta para proceder à nova apuração. Ora, essa decisão se mostra incoerente com as decisões que já anularam tomada de contas especial, porque ela era composta pelos mesmos 3 servidores que conduziram um processo administrativo disciplinar contra o servidor. Pois muito bem, continue acompanhando o nosso trabalho e especificamente em relação à apuração de responsabilidade do servidor público,
nós temos um curso no Complexo de Ensino Renato Saraiva, no CERS, que trata profundamente deste tema, um curso completo de 40 horas. Além desse tema, no CERS, nós continuamos produzindo vídeos sobre esse tema e pedindo a você que acompanhe o resumo do Diário Oficial da União, todos os dias à sua disposição, num tempo máximo de 2 ou 3 minutos, para você ficar bem informado.